né? A gente vai falar sobre captação, sobre mercado online, sobre várias coisas interessantes que eu tenho certeza que vão ajudar muito vocês. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é me apresentar, né? Afinal de contas, quem sou eu? Meu nome é Roberto Pantoja, eu sou empresário desde os 17 anos. Eu entrei no mercado imobiliário, eu abri uma imobiliária. E por conta disso, de eu ter aberto imobiliária, eu tive que aprender muitas e muitas coisas. Porque as pessoas têm a impressão que se você for gerente de vendas, se você for trabalhar, for liderar uma equipe, você automaticamente você pode ser um empresário, você pode abrir uma imobiliária. Mas são funções completamente diferentes. Porque o corretor ele tem, né, como princípio, né, vender, oferecer um serviço para o cliente, vender um produto, vender um serviço para o cliente. E o dono da imobiliária ele tem papel mais de liderança. E por conta disso, eu aprendi muita coisa, porque passou pela minha imobiliária mais de 300 pessoas durante esses anos, e eu entrevistei mais de 1.000 pessoas, ou seja, foi muita gente que passou, e eu tive que treinar, né, essas centenas de pessoas, literalmente, e muita tentativa e erro, muita coisa aconteceu. E eu sempre falo numa frase muito inteligente que eu acho, que o único fracasso que existe é você desistir. E vamos começar, né? É claro que não foi, né? Não foi a minha história não foi sempre mil maravilhas, não foi de repente eu comecei, fui dono de imobiliária. Depois eu criei, depois como dono de imobiliária, eu tinha interesse de criar um manual para o cliente poder entender como é que funciona o mercado imobiliário. E aí eu marquei uma conversa com o presidente do COFES, o João Teodoro, a gente almoçou junto. E eu falei para ele que seria muito interessante que tivesse um manual para o cliente, para que o cliente pudesse entender, né, como é que funciona o mercado imobiliário, como é que funciona tudo para que facilitasse a nossa vida e fosse mais fácil vender imóveis. E aí, baseado nisso, eu comecei a fazer esse manual. E aí eu criei esse manual. Foi mais ou menos, ele tinha mais ou menos umas 35, 38 páginas. E eu falei, olha, antes de eu mostrar para o João Teodoro, eu vou testar na minha própria imobiliária como é que vai funcionar isso. Eu vou validar essa ideia do manual para o cliente. E aí eu pegava esse manual e enviava para o cliente por e-mail. Na hora que eu captava algum imóvel, eu mandava esse manual. E aí eu percebi que o cliente ele não lia aquele material. Eu falei, não, eu vou fazer coisas diferentes. Eu vou mandar de maneira diferente esse e-mail. Ao invés de eu mandar em anexo, eu vou mandar uma parte do e-mail escrita e o resto em anexo. Ou seja, o cliente vai ler o e-mail, vai ler ali o corpo do e-mail, vai se interessar e aí ele vai olhar o que tem em anexo. Também não funcionou. Aí eu usei a terceira tentativa. Coloquei o e-mail inteiro, coloquei todo o manual dentro do e-mail. E o cliente também não lia. E qual foi a conclusão que eu cheguei com tudo isso? A minha conclusão foi que seria muito mais inteligente que o corretor tivesse acesso a essa informação, que ele soubesse essa informação e que ele pudesse passar para o cliente. Então, esse manual para o cliente virou um curso de captação. É claro que não foi só esse texto. Eu cheguei e fiz vários vídeos. Hoje em dia, o curso, a versão 1.0 tinha 36 vídeos. Hoje são 47 vídeos. E aí é um curso de captação. Esse curso, né, muito interessante, que ele virou mais vendido no mercado imobiliário durante 2 anos consecutivos. E de lá para cá eu lancei mais 4 cursos há pouco tempo. Eu lancei 2 cursos, tem mais ou menos 1 mês, 2 meses, cursos de vendas, muito bacanas, muito a ver com o poder da indicação. E aí, se você olhando essa minha história, né, vendo toda a parte boa da história, que eu sou empresário há 17 anos, que eu abri uma imobiliária, que eu lancei um produto que deu certo, parece tudo muito fácil, tudo muito bonito. Mas a realidade não é essa, né? Quando eu comecei com 17 anos, a minha família, né, o pessoal são pessoas que trabalham como funcionários. Eles não têm essa visão autônoma, né, essa visão que o vendedor tem. Né? O vendedor precisa ser uma pessoa proativa, uma pessoa que faz acontecer. Ele não pode simplesmente, né, deixar as coisas. Ele não é um funcionário que tem que fazer tarefas. Ele tem que ir atrás, né, do dinheiro, atrás dos clientes. É uma profissão que precisa de proatividade. Então, para minha família, isso era uma coisa muito diferente. Eles não é que esteja errado, né? O pensamento deles esteja errado. É simplesmente um pensamento diferente.
E pelo fato de eu querer empreender, querer ser proativo, isso gerou uma série de discussões na minha casa com a minha família, obviamente. Então, durante muito tempo, eu acreditava naquilo, né? Eu acreditava no que eu gostava, acreditava em mim, mas eu duvidava, ao mesmo tempo, eu duvidava de mim o tempo todo, por conta da minha família, por conta dos meus amigos. Eu tinha péssimos amigos, né? Que não me ajudavam em nada, que simplesmente só ficavam criticando. A minha família também me criticava muito. Então, aquilo ali, né? Eu via que eu tinha um potencial, que eu podia alcançar alguma coisa, chegar longe, só que eu não conseguia, né? Porque eu ficava escutando o que os outros tinham para dizer. E aí o tempo passou, e quando eu tinha mais ou menos 26 anos, eu cheguei, juntei uma grana e fui morar nos Estados Unidos. Eu fui morar em Los Angeles e em Miami. E aí aconteceu uma coisa interessante na minha vida, quando eu tinha 26 anos de idade, eu estava em Los Angeles, né? E eu lembro que estava num restaurante, era um dia de domingo, que estava tendo tipo um dia, sei lá, tipo como fosse um dia do Brasil, Brazilian Day, nesse restaurante. E aí, eu lembro que eu tinha acabado de me formar, eu tinha saído da faculdade, eu cheguei, tinha me formado, eu lembro que eu fiz uns 3 cursos até eu decidir o que eu realmente queria. Tinha me formado, estava morando fora, e aí surgiu um cara do nada, né? Eu estava num momento muito difícil na minha vida, eu não estava acreditando em mim mesmo, né? Porque a minha família, né, tipo, sempre duvidava de mim, falava que aquilo que eu estava fazendo era errado. Mais uma vez vou falar, não porque querem o meu mal, mas é porque é a única maneira que eles conseguem compreender a vida que eles tiveram, né? Porque a gente tem uma vida de acordo com as nossas experiências. Então, na verdade, não é que a sua família, os seus amigos queiram o seu mal. Eles simplesmente não conseguem entender a vida que você leva, porque a vida deles é diferente. E aí chegou em 2006, eu estava extremamente assim, tipo, né, não sabia, tinha acabado de formar, o que ia fazer da minha vida, eu tinha aberto uns outros negócios quando eu era mais novo, não tinha dado muito certo. E aí surgiu um cara do nada e apareceu e falou para mim, olha, eu sou brasileiro, eu vim aqui, me enviaram aqui uma conversa maluca. Eu vim aqui para falar com você, para dizer que eu acredito em você e que você devia acreditar em você, que você tem um potencial enorme, você pode tudo o que você quiser na sua vida. Eu lembro que esse dia me marcou muito. Eu lembro que na hora eu até chorei, né? Por incrível que pareça, eu lembro que eu chorei nesse momento. E aquilo me marcou profundamente. Eu falei, olha, aquilo ali, isso aqui, a partir de hoje, a minha vida vai mudar. Eu vou fazer diferente. E aí, quando eu cheguei no Brasil, né, eu voltei para o Brasil, aí eu abri o meu primeiro negócio mais sério, né? Porque eu abri vários negócios quando eu era mais novo, mas não tão formais. Aí eu abri mesmo, eu aluguei um espaço no shopping, abri uma loja de produtos. Durou uns 2 anos, fez um sucesso durante os 2 anos, depois fechou. Isso é uma outra coisa bacana também, que você tem que aprender que a vida é sempre tentativa e erro. E normalmente, quando você vai tendo essa sabedoria, a gente acha, a vida, né, ela é sempre assim. Mas se você chegar e você aprender com os seus erros, a sua vida fica assim, ó. Ela vai ficando sempre nessa curva, mas ela vai subindo. Porque você vai aprendendo, né, com os erros. Então, ao invés de você ficar sempre assim, ó, a sua vida vai subindo, que a sua vida vai melhorando. Você vai ter fracassos, mas os seus fracassos vão ser menores. E os seus sucessos vão ser maiores. Mas você tem que lembrar que na sua vida o tempo todo vai ter altos e baixos. Isso é normal. Vamos supor que esteja tudo maravilhoso na sua vida. Aí vai morrer alguém, vai acontecer alguma coisa, vai ter uma crise no país. A vida é assim. A gente tem que se acostumar com isso. E isso, ser empreendedor, né, ser proativo, é se acostumar com isso, é entender que o mundo funciona de maneira instável para que você consiga seguir em frente. Então, assim, o que aconteceu? Eu abri essa empresa, passou 2 anos, eu fechei, e aí eu fui abrir a imobiliária, né? Eu fui abrir a imobiliária e primeiro eu virei corretor, comecei a trabalhar como corretor durante 2 anos, focado só no mercado de luxo. Nesse tempo aprendi muita coisa. Eu achava que o mercado de luxo ele só vendia, tinha uma liquidez muito baixa. O que significa isso? Significa que era muito difícil de vender um imóvel do mercado de luxo, demorava para vender. E depois do tempo eu aprendi que não, né? Que na verdade o imóvel que é mercado de luxo, que é mais caro, ele também vende muito fácil, desde que ele esteja no preço correto. Então, assim, não é que a liquidez é menor, é porque o preço está errado.
Então foram coisas que eu fui aprendendo com o tempo, fui aprendendo quebrando a cara. E aí na hora que eu abri a imobiliária, foi o momento, né, de eu realmente dar um salto. Porque quando você pega e você dá um salto, você chega e aposta, né? Você dá um tiro na lua, mesmo com os pés no chão, a partir desse momento você consegue ter experiências mais complexas, mais complicadas. Mas são essas experiências que você vai ter que vão fazer diferença na sua vida, que vão fazer você aprender muito mais. Então, o fato de você procurar uma coisa difícil na sua vida, algo que seja complicado, que seja difícil, vai fazer você aprender muito mais. Isso é uma dica muito legal, né? Procure dificuldade na sua vida, né? Coisas que sejam difíceis de fazer, né? Um cargo que você não esteja acostumado, porque você vai ter que estudar mais, você vai correr atrás. E isso vai te fazer crescer muito. Então eu tive essa ideia de abrir imobiliário exatamente por isso, né? Para eu poder aprender mais. E aí, como você chega e você dá esse salto, você consegue entender melhor o mercado imobiliário. E eu passei também a ter contato com muita gente, com muitos corretores, com muitos donos de imobiliárias, e consegui, num prazo curto, aprender muita coisa. Então, nesses 5 anos de imobiliária, eu aprendi muita coisa. Ainda teve um outro detalhe, que eu peguei há 3 anos atrás, eu me uni a uma marca americana chamada Remax, né, que é uma franquia do mercado imobiliário, uma imobiliária americana. Eu trouxe ela para minha cidade como franqueado. Então, assim, rapidamente a minha imobiliária deu um salto enorme, como se eu já tivesse há 10 anos no mercado. Então, aqui em Brasília, né, onde eu tenho a minha imobiliária, pelo fato de eu ter me unido à Remax, eu consegui dar um salto muito grande. Sabe, pessoas que demoraram, sei lá, 10 anos para ter um nome, para se consolidar, eu consegui fazer isso rapidamente. Pelo simples fato, né, de eu ter me associado a uma grande marca. Então, essa história é uma história de vários altos e baixos, né? É claro que eu ainda continuo tendo esses altos e baixos, mas é interessante você entender que se eu conseguir, você também consegue. Sabe? Todo mundo tem um potencial, todo mundo consegue, todo mundo tem capacidade para conseguir o que quer. Mas para isso, né, você precisa de quê? O que você precisa fazer? Primeiro, você precisa se educar, né? Você tem que estudar muito, você tem que investir em educação. Isso é extremamente importante. Eu vejo que tem muita gente que pega, né, e gasta um dinheiro enorme, sei lá, numa balada, numa festa, gasta dinheiro numa bolsa, gasta dinheiro em algumas coisas que são muito irrelevantes. E na hora de pagar, sei lá, R$ 50, R$ 100, R$ 500, numa coisa que vai mudar a vida dela, que vai fazer ela ganhar mais dinheiro, que vai fazer ela crescer como pessoa, acha muito caro. Então é muito engraçado, né? Que as pessoas pagam uma fortuna para coisas bobas. Às vezes a pessoa paga R$ 500 numa academia por mês, no personal trainer, e não quer pagar R$ 400 numa faculdade. Então, primeira coisa, investe em você, né? Investe em educação, aprende mais. Você aprendendo fica mais fácil, porque você vai entendendo melhor como é que o mundo funciona e você passa a errar menos. Outra coisa bacana é aprender com os outros, né? Que a sabedoria é o quê? O que é a sabedoria? A sabedoria é aprender com o erro dos outros. Então você tem que chegar e se unir a pessoas melhores do que você, e você aprender o que elas fizeram, né? O que elas fizeram que deu certo. Então, por exemplo, mercado imobiliário, você vai pegar ali, você tem amigos, corretores, que ganham muito dinheiro, né? Aqueles caras que são famosos, são pessoas excelentes para você conversar, né? Para você conhecer, para você sair. Porque eles vão te ensinar o que eles fizeram. E não tem muito
Peraí, pessoal, que a gente teve um pequeno problema técnico. Obrigado por continuarem assistindo. Eu tô vendo que ninguém saiu da sala. Muito obrigado. A gente teve um pequenininho problema técnico, porque o Hangouts às vezes dá alguns probleminhas. Mas vamos lá, é muito importante você investir em você mesmo. Né? As pessoas chegam, pagam uma fortuna, às vezes, no personal trainer, numa academia, e, sabe, são incapazes de, às vezes, pagar, né, numa faculdade, um valor que é o mesmo valor. Então é importante que você invista em você. A gente vai agora, que eu tenho aqui todo um roteiro aqui para poder conversar com vocês. Agora a gente vai aqui para a segunda parte. Vamos lá. A gente pegou, fez uma série de perguntas aqui, né? As pessoas, a gente selecionou várias perguntas. E aí a gente está vendo, né? A gente escolheu as perguntas, foram 100 perguntas, foram muitas perguntas. E como não ia dar tempo de responder tantas perguntas assim, a gente selecionou algumas aqui. E aí eu vou responder elas agora para vocês. Elas são muito bacanas, né? Para você poder aprender. Faz muito bacanas, as perguntas foram muito boas. E a última coisa que eu tenho que falar rapidamente, que uma coisa legal para você ter resultado na internet, né, para você realmente conseguir vender mais, né, utilizando a internet, a primeira coisa é que você tem um site. É a primeira coisa que você tem que fazer. É super importante hoje que você tenha um site e que você produza conteúdo. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora, né, eu estou produzindo conteúdo. Eu estou aqui conversando com vocês, né, falando, ensinando para vocês. É super importante hoje que você atinja os seus clientes dessa forma. Atinja eles, né, produzindo conteúdo. A gente chama isso de marketing de conteúdo. Então é importante que você tenha um blog e que você tenha um site para que você consiga, né, com esse blog, com esse site, ter relacionamento com o seu cliente. E o mais bacana é um negocinho chamado SEO, né? Que é Search Engine Optimization. Qual é o significado disso? É você pegar o seu site e deixar ele mais fácil de ser encontrado, né, nas mídias sociais, no Google, no Yahoo, no Bing, em todos esses sites de procura. Então você constrói o site de uma forma que fica mais fácil do cliente te encontrar. Vou dar um exemplo, tá? Que eu fiz aqui na minha imobiliária assim que a gente abriu. A primeira coisa que eu comprei foi o domínio imóveisbrasilia.com. Eu comprei esse domínio. Então, assim, ó, o nome do domínio já é muito importante, né? Porque o nome, né, automaticamente as pessoas já procuram. Como é que eu fiz isso? Eu entrei, né, no Google. O Google tem um sitezinho lá, que chama Google Keywords Tool. É como se fosse assim, Google ferramenta de palavras-chave. E aí você entra nesse site e você procura quais são as palavras-chave mais relevantes na internet para aquilo que você tem interesse de ganhar dinheiro. Então, como eu tinha uma imobiliária, eu procurei qual que era o termo mais procurado na minha cidade. E o termo mais procurado, as palavras-chave, eram imóveis Brasília. Então eu peguei simplesmente e comprei o domínio imóveisbrasilia.com. Então automaticamente, pelo fato de eu ter esse domínio imóveisbrasilia.com, automaticamente as pessoas já me encontravam na hora que elas colocavam no Google Imóveis Brasília, elas iam encontrar o meu site. É claro que não é só isso. Quanto mais informação, conteúdo o seu site tiver, o nome do domínio, né? A gente chama também de backlink, que é o quê? Que são o seu site direcionado em outros sites. Existe tudo isso em conjunto, fica mais fácil do seu site ranquear, né? Ficar em primeiro lugar no Google. Mas eu posso dizer para você que com coisas simples, você com um blog e com um bom domínio, rapidamente você fica entre os primeiros lugares do Google. Porque não existe tanta concorrência assim, principalmente no Brasil, que é uma coisa que ainda está começando. Nos Estados Unidos, você vê que tem uma concorrência muito grande nessa área de marketing online, mas no Brasil ainda não. Então ainda tem muita oportunidade, ainda tem muito nome de site muito bom que você pode utilizar para poder ser encontrado na internet. Agora vamos para a parte de perguntas e respostas. Vamos lá, a primeira pergunta que a gente selecionou aqui. Como conseguir captar clientes de forma automática? Então, tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Você vai criar um blog, né, com um bom domínio, que você vai escolher um nome do site, um nome bom, né, um domínio que eu digo, aquilo lá, o imóveisbrasilia.com. Você vai escrever conteúdo de qualidade ali dentro. Então, por exemplo, quando você vai escrever um artigo, você vai escrever um artigo para o cliente. Vamos dar um exemplo.
uma coisa que vai chamar a atenção do seu cliente. Você pode colocar quais são a mansão mais cara do Brasil foi vendida. Vamos colocar um artigo com esse nome. Então é uma coisa que chama a atenção das pessoas, né, que elas ficam com interesse.